Band Cidade está de volta na tela da TV Meridional e nós vamos ao nosso quadro O Assunto É. E nós convidamos aqui o Dr. Edson Pontes Pinto. Ele é advogado especialista na área da tecnologia. E a gente quis conhecer um pouco mais sobre os avanços da questão da inteligência artificial e o que isso pode refletir, principalmente na economia, e aí se tratando do mercado de trabalho e também justamente pela questão dos avanços tecnológicos. Doutor, seja bem-vindo ao programa, uma satisfação, muito boa tarde. Obrigado, Adilson, obrigado a todos da TV Meridional, da Band, da Rádio Cidade aqui, a gente poder tratar desse ponto exatamente de como a inteligência artificial impacta na vida das pessoas. Você trouxe um ponto importante, né? O trabalho, né? Todo mundo tem esse receio, né? As pessoas estão assim, mas e aí? Com o advento deste 5G, que vai potencializar a robótica dentro do processo, o que pode estar acontecendo? Primeiro desafio que nós gostaríamos que o senhor trouxesse para nós esclarecimentos é sobre as questões éticas, legais, que podem estar associadas dentro da implementação. E aí a gente pode falar para as três esferas, de pequeno, médio e grande porte, porque essas tecnologias serão implementadas independente do poder aquisitivo, porque elas estão cada vez mais acessíveis. E assim, esse é um ponto importante, Adilson, que você trouxe, porque a gente não tem ainda no Brasil uma regulação. A gente tem hoje um projeto de lei que já está aí no Senado, já avançou com comissão de juristas, mas nós não temos uma lei que trate do tema. E quando você trata exatamente da questão do avanço da tecnologia da inteligência artificial, o ponto que é exatamente o seu raciocínio. Todo mundo vai ser impactado de alguma forma por essa tecnologia. Sejam aqueles que fazem um trabalho meramente automatizado, manual, ou seja, aqueles que de alguma forma vão usar a tecnologia para potencializar a sua entrega, a sua produtividade. Onde é que nós estamos hoje, portanto, no Brasil? No Brasil, nós já usamos a inteligência artificial. O grande problema é que o Estado ainda não regulou a tecnologia. Só para a gente ter aqui um paralelo, nós usamos a internet desde o início da década de 90. A proteção de dados pessoais ela foi ser regulamentada no Brasil, a vigência a partir de 2018. Então, assim, o Estado vem um pouco atrasado ao uso da tecnologia. Qual é a dica e acho que qual é o ponto do assunto que eu trago aqui para o nosso debate? Se você faz um trabalho automatizado, um trabalho que você consegue colocar numa rotina, num script, e que, portanto, você acha que esse trabalho não exige muito intelecto, provavelmente você vai ser muito impactado pela tecnologia, pela inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem, portanto, para substituir não o humano, que eu acho que é a grande questão aqui que muita gente coloca, né? Vou ser substituído por uma máquina? Não, provavelmente não, mas muitos dos seus trabalhos vão ser substituídos por máquina. Então comece a olhar para aquilo que de fato exige a essência nossa, humana, a criatividade, né? O trabalho intelectual do humano. Eu acho que é mais evidente a questão de larga escala. O setor econômico, ele começa a ser atingido mais fortemente em quais áreas? A gente fala sobre saúde, transporte, finanças. O transporte é uma delas que já tem, inclusive, sendo testes realizados aqui no Brasil. Curitiba, por exemplo, já testa o transporte aéreo, né? Na realidade, não seria bem aéreo, porque você voa, mas não pega o tráfego aéreo propriamente, né? Que seria o aplicativo que já está, assim, saindo muito adiante e não tripulado, não tem ninguém pilotando aquilo, né? Então, nós estamos, de alguma forma, com essas tecnologias também já muito próximo aqui do nosso país. Por outro lado, o senhor traz para nós o esclarecimento. Ainda estamos muito atrasados sobre a regulamentação disso, né? Perfeito. Então, quais dessas áreas que fortemente deve ser atingido num curto espaço de tempo? Eu vou te dar uma resposta muito aberta, mas para mostrar a dimensão da questão que a gente está tratando. Todas. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Você falou, por exemplo, de robótica, né? Você pega um caminhão que ele é, por exemplo, equipado com uma inteligência artificial que dirige o caminhão sozinho. Mas nós temos questões, por exemplo, dentro do próprio jornalismo. Ou seja, quando você trata especificamente da criação de conteúdo, de escrever conteúdos ou algo nesse sentido, necessariamente isso vai ser impactado pela inteligência artificial. Porque nós já temos hoje exemplo disso, Adilson, nós temos aqui o ChatGPT, que todo mundo ouve falar, sai na mídia o tempo todo, né? O que o ChatGPT ele faz? Ele simplesmente é um chat que você trata com ele e ele te dá uma resposta construída por uma inteligência artificial.
Se você usar isso dentro do jornalismo, da pesquisa acadêmica, de questões que, claro, respeitando a ética, você vai ver que pode substituir muitos trabalhos que antigamente eram feitos de forma automatizada pelo humano. Então, larga escala, processamento de dados, inteligência artificial, construção de conteúdo e agora até mesmo a parte criativa, construir imagens, desenhar, fazer algo que inclusive antes não se pensava que uma máquina poderia fazer, que era algo muito natural do homem, a própria criatividade, o pensamento abstrato. Hoje a máquina já consegue fazer isso com diversas tecnologias que estão presentes. Eu não tenho observado muito fortemente esta área de atuação, mas com essa pauta proposta para a gente conversar um pouquinho hoje com a nossa audiência em todo o Estado, me chamou a atenção. O poder público parece-me que não tem se despertado para isso, porque eu acho que é de competência do Estado, não tão somente do Estado, mas principalmente, em preparar essas pessoas para esse momento que a gente já começa a viver. Porque a grande questão o ser humano ele jamais será substituído, né? O teu poder de reação e a tua percepção, a máquina, ela ainda, graças a Deus, não consegue, né, administrá-la. Ela precisa ser programada, correto? Então, muito provavelmente vai haver o quê? Uma grande migração de atividades. Se eu desempenho determinada atividade, a máquina vai substituir uma atividade até um limite e eu vou ter que me aperfeiçoar para render um pouco mais e ser mais produtivo usando o quê? A minha inteligência natural, não artificial. E aí a importância de começar a ter políticas públicas também de qualificação. Eu acho que seria um grande ponto para ser discutido também, né, doutor? Na verdade, assim, eu acho que você tocou num ponto que eu acho fundamental e aqui falando diretamente para os nossos representantes políticos, porque da mesma forma disso que nós tivemos uma transição da internet, ou seja, você pode perguntar para qualquer um hoje, todo mundo sabe acessar a internet, pega o celular, faz pesquisa no Google e etc. Mas isso foi o quê? Não, por acaso, nós temos muito mais aparelhos celulares do que seres humanos aqui no Brasil. E as pessoas aprenderam a usar isso para ser mais produtivos. E você tocou num ponto que eu acho essencial. A gente vive uma transformação com a inteligência artificial que é exatamente igual nós tivemos com a energia elétrica, com a internet e agora com a inteligência artificial. Isso vai necessitar, necessariamente o poder público vai ter que ter políticas públicas de alfabetização digital, que nada mais é do que preparar as pessoas para essas ferramentas e mais, Edilson, para se relacionar com essas ferramentas. Por quê? Porque se você usa um chat GPT da vida, você vê que ele te responde, ele interage com você e, portanto, essa tecnologia parece um humano e as pessoas têm que se acostumar a essa realidade. E o direito, que área especificamente, ou até qual é o campo de atuação dele, haja vista essa mudança de comportamento? Até porque as regulamentações estão andando a passos de tartaruga. Já era para estarmos um pouco mais preparados, falando sobre uma questão de legislação para este campo de atuação. O direito propriamente já tem também um olhar atento a esses pontos? Já tem alguma coisa que pode resguardar a segurança, por exemplo, das pessoas que podem eventualmente serem substituídas pela inteligência artificial? Olha, o que a regulação traz hoje como ponto, eu diria aí, são 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é que a tecnologia esteja de acordo com o ordenamento jurídico. Você citou, na verdade, que 2 pontos importantes, ética e direito. Ou seja, que o ordenamento jurídico consiga contemplar essa ferramenta. E o segundo ponto é responsabilização. Porque vamos supor o seguinte, aqui é um exemplo muito simples. Se tem um carro que se autodirige com inteligência artificial e ele atropela uma pessoa, quem é responsabilizado por isso? Se eu tenho uma inteligência artificial que entra na internet e vasculha a vida do Adilson e cria uma fake news, quem é responsabilizado por isso? Isso é que a regulação vem trazer, ou seja, a prática de responsabilização civil e criminal e também a regulamentação da tecnologia. Agora, propriamente, a questão que você traz do trabalho, né, ou seja, da substituição humana, eu entendo que isso é muito mais do que a regulação. É uma política pública de economia e adequação e conformação do trabalho humano nessa nova realidade. O senhor tem se aprofundado muito e buscando justamente encontrar o que hoje dá para se adaptar acerca da legislação vigente e os casos que, consequentemente, já começam a surgir, porque já está em implantação, está em pleno andamento essa modernização. Paralelo a isso, também o senhor está estudando bastante também o desenvolvimento da inteligência artificial. Tratando sobre técnicas e algoritmos,
de desenvolvimento desses sistemas. Será que chegam a um ponto de trazer ali a humanização em cima do desenvolvimento da inteligência artificial? Ou é como eu imaginei que fosse, que acho que tem um teto, tem um limite, ainda não tem-se a plenitude. A máquina por si, ela não terá os mesmos reflexos de respostas de mudança de curso que o ser humano tem. Olha, Adilson, eu não gosto de dar uma resposta dessa assim, isso não vai acontecer. Com a tecnologia da inteligência artificial, a minha resposta é, eu não duvido de nada. Estamos num campo muito eu não duvido de nada. Desconhecido. Desconhecido e assim, nós não sabemos o que pode acontecer com uma tecnologia dessa. Por quê? Porque a capacidade de evolução dessa tecnologia é muito grande, assim como foi toda a computação na história da humanidade. E eu te falando aqui diretamente, Adilson, isso é um tema que me agrada, não só na perspectiva profissional, mas também acadêmica, né? O meu doutorado é envolvendo essa discussão constitucional da inteligência artificial. E um ponto que nós trazemos é exatamente isso. Como pensar em construir uma tecnologia, e a regulamentação tem um papel importante nisso, que humanize a inteligência artificial. Porque no final das contas, para o nosso espectador aqui, a tecnologia, na verdade, ela serve a um propósito. Ela serve ao propósito humano, como você bem falou, seja para produzir mais, para viver melhor, para ter um bem-estar. E é para isso que nós temos que pensar essa tecnologia. A tecnologia ela tem que servir ao homem e não substituir o homem. Há poucos instantes eu fiz um paralelo colocando a responsabilidade do poder público acerca da orientação para essa população que vai ter que conviver com essas novas tendências. Mas eu gostaria, inclusive, já encerrando, infelizmente o tempo está acabando, doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem para quem está acompanhando o Band Cidade em qualquer lugar de Rondônia, sobre o que a gente pode também estar fazendo de forma proativa e não ficar ali de braços cruzados esperando que alguém faça algo por nós. Buscar o conhecimento é extremamente importante, necessário e agora vital também. Eu acho que uma mensagem que fica, pessoal, assim, do Band Cidade, para todos os que estão nos ouvindo e vendo aqui em Rondônia, entendam que essa tecnologia ela vai ser o diferencial entre aqueles que terão oportunidade e aqueles que sairão do mercado de trabalho. E isso eu digo em todas as áreas. Um médico que utiliza a inteligência artificial, ele vai ser diferente e vai ser tratado diferente do que aquele que não usa dentro do mercado. Assim como o advogado, assim como o meu amigo Adilson aqui, a parte de jornalismo, de produção de conteúdo, de notícia. Então, usem, pesquisem e vejam a tecnologia como um verdadeiro aliado no seu progresso dentro do trabalho, seja ele qual for. Perfeito. Agradeço, então, pela vinda. O doutor Edson Pontes Pinto, ele é advogado, especialista, inclusive, nessa área das tecnologias. Está saindo na vanguarda, está buscando cada vez mais o conhecimento e já também trazendo uma cobrança para os nossos legisladores. Apertem um passo, porque já é uma realidade. A Europa está vindo aí. A Europa está vindo aí. Basicamente sobre esta questão, porque para que isso avançasse, era necessário que nós tivéssemos as plataformas de navegabilidade. E isso se dá através das grandes bandas que poderão ser agora trafegadas com o advento do 5G. Porque tem muita gente achando que o 5G só vai melhorar o WhatsApp. Só vou ter uma velocidade a mais para fazer, baixar um vídeo ou enviar, enfim. Na realidade, é revolucionário. Com esta modalidade de transmissão na larga teia mundial, que é o WWW, as pessoas não tem ideia do quão isso vai revolucionar o mercado. Nós somos um Estado muito marcado fortemente, economicamente e positivamente pelo agro. O agro vai ter uma participação efetiva com o advento do 5G e essas tecnologias. Vai ser impactada a mão de obra? Vai ser impactada. Agora, o que essa mão de obra precisa fazer? Precisa se atualizar, Perfeito. Porque ela jamais será substituída. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Muito obrigado pela vida, doutor. Eu que agradeço, pessoal. Estou à disposição de vocês sempre. O assunto falando sobre a questão jurídica, mas principalmente trazendo aí um paralelo sobre as tecnologias implementadas.